E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje vamos se divertir aí com um assunto um pouquinho polêmico, não tão polêmico, mas um assunto que gera algumas conversas interessantes. E hoje nós não vamos falar direto de Go, vamos falar de banco de dados, vamos falar de colocar inteligência no banco de dados, quando que é útil, quando que é importante e, sinceramente, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de colocar código no banco, não gosto de usar trigger, não gosto de usar storage procedure, mas tem umas duas situações assim que eu gosto, que eu acho que é interessante, que realmente, na minha opinião, vale a pena colocar inteligência no banco. Eu vou mostrar as minhas aqui. Se alguém que está aqui com a gente quiser depois falar alguma coisa, é só chamar e dar sua opinião também. Mas eu vou mostrar rapidinho um código aqui. Esse aqui é o PGAdmin, a gente tem um banquinho de dados de testes aqui, o PostgRI, né, que a gente usa bastante. O pessoal estava falando de PostgRI agora antes da gente começar a gravar. E aqui eu vou apresentar duas situaçõezinhas bem rápidas. E isso aqui é código real mesmo, que a gente usa, né? Mas, enfim, duas situaçõezinhas bem rápidas em que é interessante ter código no banco. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem uma tabela bem simples, tem um create table aqui, ó, né? Uma tabela bem simples que no caso está guardando as chaves JWK. E, bom, são só alguns campos, né? A chave, o índice, né? O ID, que é um UUID, a chave privada, a chave pública e quando foi atualizado e quando foi criado o campo. E aí tem duas coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, o default, né? Fazer preenchimento default já com o UUID. Para isso, o PostgRI tem uma biblioteca, né, tem um plugin que você vai lá estender o PostgRI. E o que eu faço para poder mudar isso daqui facilmente, né, porque isso aqui é uma biblioteca em C, né, que é inserido no PostgRI, mas eu poderia usar ela diretamente, mas eu prefiro fazer essa procedure aqui, né, que basicamente... Opa, chegou mais alguém aqui. Permitir. Eu costumo fazer essa procedure aqui, que ela só serve para mascarar o uso direto aqui, ó. Em vez de eu chamar diretamente UUID generate v4, eu mascaro ela e aí eu chamo só UUID, abre e fecha parênteses. A vantagem é que se eu quiser trocar o tipo do UUID que eu estou gerando ou a função, eu tenho que mexer num lugar só. Né? Eu só vou mexer na minha procedure aqui e não vou mexer em mais nada. E aí, em todo lugar que eu for usar o UUID como valor default, é só passar e pronto. É bem interessante, mas a maioria das vezes que eu vou criar uma tabela que tem o UUID, a aplicação mesmo gera o UUID. Isso aqui é mais uma conveniência, né? Para você ter certeza que esse campo vai estar lá com o UUID válido e tal. Outra situação em que eu gosto de colocar a inteligência no banco é criando um trigger de atualização para atualizar a tabela sem atualizar a tabela não, atualizar a, o campo updated at, né, que registra a última vez que o registro foi atualizado, e colocar ele num trigger, né? Fazer isso daqui. Criar um trigger que toda vez que eu atualizar a tabela, ele vai lá no campo updated at e substitui o valor pela data atual. Bem simplesinho, e aí aqui embaixo a gente está colocando essa trigger nessa tabela. Você pode usar a mesma função, claro, né?
você pode usar e criando vários triggers, um para cada tabela, desde que ela tenha o campo updated at, vai funcionar. E claro, a gente colocou também o valor padrão aí para, né, a primeira vez que o registro nasce, ele já vem com o valor padrão, e depois, toda vez que ele for alterado, o, o próprio Postgres se encarrega de colocar lá uma nova data. É bem mais seguro, depois que você programou isso daqui, é bem mais seguro do que você se lembrar de criar uma função lá no seu sistema, enfim, o cara que está acessando um banco e todos os que estiverem acessando o banco, eles terem um tratamento para, tem que atualizar, fez update no banco, eu tenho que também lembrar de atualizar aqui o update de desse jeito aqui, não interessa como vai ser atualizado. Você pode escrever um update na mão e ele, sabe, acessando o banco de dados por uma ferramenta de linha de comando, e o update de vai funcionar, vai ser correto aí, né? Vai preencher o campo direitinho e tal. Então é uma das poucas situações em que eu acho que realmente vale a pena colocar inteligência no banco aí. Uh, os cuidados que tem que ter com isso é que às vezes você quer criar uma extensão e a distribuição que você está usando do Postgre às vezes não tem essa extensão. É raro, mas acontece de você estar com um Postgre muito enxuto e não conseguir. Por exemplo, já teve vezes que a gente queria colocar uma extensão e teve que escolher uma outra distribuição do Postgre para poder ter essa extensão. Acontece quando você tem um Docker personalizado, que você está pegando lá do Docker Hub ou coisa assim, e aí você quer um negócio quer mais recurso, mas o negócio está muito enxuto. Enfim, na distribuição padrão do Postgre, essa biblioteca vem, né, por padrão, e você não precisa se preocupar com isso. É só chamar a extensão e tá tudo certo. Mas enfim, um detalhezinho aí que preciso observar. Vamos ver isso daqui funcionando. A gente sempre gosta de mostrar código funcionando, apesar de eu odiar fazer demonstração ao vivo, porque dá sempre problema, né? Mas vamos brincar aqui um pouquinho. Né? Aqui nós temos essa mesma tabela que eu já criei ela, né? Sem registro nenhum. Acho que eu posso tentar adicionar um registro direto aqui. Eu não vou colocar o UUID e nas chaves eu vou só colocar um JSON válido, porque são campos JSON-B e o Postgre não gosta se você não colocar um JSON válido. Né? Vou salvar. Peraí. Não faz nada. Se eu não me engano, eu tenho que salvar aqui. Gente, pelo amor de Deus, disquete como analogia para o botão salvar. Depois sou eu que sou velho, né? Sério. Olha lá, né? Os valores padrão já funcionaram. Estão aqui, né? Tudo direitinho. E aí, eu vou mudar um campo aqui, também, só para a gente ver o updated at funcionar. Então, 22 segundos. Vamos mudar aqui. Teste. Acho que é 2 pontos, né? Nunca me lembro. Ok. Ok. E aí nós vamos ver este campo mudar quando eu der o salvar aqui. E tem aqui é uma coisa, ó, eu tenho que dar o salvar e tenho que dar o refresh. Olha lá, mudou também o update de at. Ele atualizou automaticamente, mesmo eu não comandando isso. Então é isso. É uma forma interessante de você colocar código no banco num momento que realmente isso é útil, que é legal. Enfim. E agora nós vamos parar a parte gravada e vamos voltar para o nosso bate-papo, que é o pessoal ficar mais contente em comentar se eu não estou gravando, né? Até mais, galera. Até semana que vem.